Olá, pessoal. Eu sou a Lorena Rodrigues, coordenadora da Magos aqui na Tato. Sejam bem-vindos a mais um TatoCast. Hoje, o nosso papo é sobre resiliência, contorno de obstáculos. E para conversar com a gente sobre esse tema tão importante, estamos recebendo a diretora de negócios, Kelly Fernandes. Oi, Kelly. Olá, tudo bem? Bom dia. Super obrigada pelo convite. Eu acho que é um baita presente quando alguém para ouvir a gente. Então, muito obrigada, viu? Bom demais. E com a gente também está a coordenadora de operações, Janaína Bianco. Oi, Janaína. Oi, gente, um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigada aí ao time Magos. Muito bom. Sejam bem-vindas. Espero que o nosso papo aqui hoje com certeza vai ser bem rico e bem cheio de ideias legais aí. E aí, a gente falando um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, né? Em todas as nossas atividades do dia a dia, a gente se depara com obstáculos. Faz parte, né? Sejam eles fáceis de contornar e outros nem tão fáceis assim. Quem nunca se viu em uma posição onde não foi planejado, né? Algo não deu certo, ou o que você planejou não era nada daquilo quando você foi executar. Então, para a gente começar, eu queria ouvir das nossas convidadas aqui hoje a respeito do contorno de obstáculos. Queria que vocês contassem para a gente um pouquinho de exemplos, né, experiências de vocês que vocês tiveram nas jornadas, para que vocês, o que que vocês tiveram que fazer para contornar esses obstáculos e chegar nos objetivos. Bacana. Quer começar, Janaína? Por favor, fica à vontade. Posso começar? Obrigada, Kelly. Bom, Lorena, eu comecei a trabalhar com 13 anos, né, como menor aprendiz. Então, eu comecei num emprego. Eu sou filha com dois irmãos, uma irmã e um irmão, né? Eu sou a filha mais velha. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu fui para um emprego onde era na parte no mundo corporativo de município, né? Prefeitura, governo. E eu sempre fui muito pobre. Meu pai e minha mãe. Meu pai sofreu um acidente quando eu tinha 7 anos. Ele trabalhava de pedreiro. E aí, nessa época, a gente não tinha, assim, tinha muita dificuldade, né, na parte de dinheiro mesmo. E aí, como eu era a filha mais velha, eu falei: "Eu preciso trabalhar para poder ajudar a minha mãe, meu pai, né". E aí, nesse meu primeiro emprego, a gente tinha muita dificuldade, que eu não tinha nem roupa para ir trabalhar. Mas eu falava: "Eu tenho que ir, né, não posso", porque na época, o menor aprendiz ele ganhava meio salário. Hoje em dia, o menor aprendiz já ganha um salário mínimo, né. Aham. E eu falava: "Não, eu vou". E eu lembro que eu peguei uma roupa da minha mãe, porque eu falei: "Eu preciso ir". E a gente sabe que prefeitura, governo, todo mundo vai super bem vestido, né. E eu falei: "Não, eu preciso me arrumar para começar a trabalhar". E aí eu fui no meu primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, as pessoas me olhavam meio assim esquisito, mas eu com 13 anos não sabia o que estava acontecendo. E aí depois de uma semana, eu fui chamada e disseram: "Olha, a partir de agora você vai trabalhar em outro lugar". Daí nesse outro lugar, que eu fiquei sabendo por que que eu estava sendo transferida, porque as minhas roupas, não condiziam com o lugar que eu estava, porque diziam que a minha roupa não estava assim chique, né, como eles Uhum. pensavam. E eu fiquei muito chateada, muito triste, porque minha mãe e meu pai não tinham condições de me dar roupas melhores, né. Mas eu peguei aquela lição ali como, sendo resiliente. Na época eu nem sabia o que significava a palavra, né. Falei: "Não, eu vou pegar esse momento aqui, vou levar para cima, vou levar para frente, né, e ser uma pessoa melhor. Eu preciso ajudar meu pai e minha mãe a se reerguerem de tudo que está acontecendo, para que lá na frente isso vai servir de experiência, de lição, né, para as pessoas verem que eu consigo ser, uma grande executiva, que eu consigo ser aí dona de uma empresa, né, e não vai ser esse pequeno, probleminha aqui, que não é uma culpa minha, né, é uma situação Uhum. financeira que a minha família está passando agora, e mais tarde eu vou ter condições financeiras de ajudar a minha família". E hoje, trabalhando na empresa, né, eu entrei na Tato com 18 anos como agente, trabalhei 2 anos como operadora, depois eu fiz processo seletivo, trabalhei no back office, depois eu fiz processo seletivo para supervisão. Foi numa época que o processo seletivo vinha pessoas do Rio de Janeiro, de Brasília, para fazer o processo, né.
e eu passei. Aí eu peguei uma equipe que era muito difícil, assim, temos de ABS, equipe de 6 horas da manhã, então eu chegava às 8, e aí aos pouquinhos eu fui me erguendo. Depois que eu virei supervisora, eu fui fazer faculdade, eu comecei o ProUni. Nem era o curso que eu queria, mas eu falei, eu vou fazer essa, e depois eu vou atrás de outra, né? Vou me formar e depois eu vou fazer a faculdade que eu tenho interesse, para daí eu conseguir crescer e poder ajudar minha família. E foi através do salário da Tato que eu consegui ter minha casa, consegui a faculdade que eu tenho interesse, foi através do salário da Tato que eu consegui ter minha casa, ter meu carro, né? Então, eu olho para o passado e eu penso assim, se não fosse aquele pensamento, se não fosse aquilo que eu vivi lá quando eu era menor aprendiz, eu não teria sabido lidar com muitas situações que a gente vivencia hoje. Isso é verdade. E são situações assim de ter resiliência, às vezes a gente nem sabe o que a gente passou ali, mas que fizeram a gente crescer como pessoa, fizeram a gente crescer como amadurecer o pensamento, né? Então, às vezes eu olho para os operadores que eu trabalho hoje, eu falo, eles muitas vezes falam assim, ai, estou trabalhando com um cliente, um operador aqui, ou até mesmo um técnico, né? Que me xingou, que falou uma palavra que eu não gostei. Eu falo, mas não pense no momento, né? Pense lá na frente, pense que hoje o seu atendimento pode fazer a diferença na vida de um cliente, pode fazer a diferença na vida de um técnico, né? Às vezes a pessoa está trabalhando em home office, ela precisa daquela internet, então o que que você pode fazer de diferente na vida dessa pessoa, né? Eu tento Uhum. mostrar para eles, não só para os meus supervisores, como para os operadores. A gente tem um grupo no Whats e um grupo no Robson, que eu converso muito com eles para mostrar o outro lado da moeda. Porque muitas vezes eles ficam olhando só aquela situação ali, mas não olham para o outro, por outra ótica, né, da situação. Então, eu vejo que tem muitas coisas que a gente precisa olhar por um outro lado da situação que está acontecendo. E hoje, se a gente vê os jovens, né, de 13, 14 anos, você vê as meninas aí, não querendo generalizar, né? Mas as meninas começam a trabalhar para pôr cílios, começam a trabalhar para fazer a unha, né? E naquela época nem roupa tinha para ir trabalhar. Então eu vejo muito esse olhar assim crítico para as situações que eu passei. Isso é verdade. E o legal é isso, é tomar como aprendizado para si. Você falou uma coisa que eu achei muito legal, não era algo que você tinha como controlar, né? Então, cara, se eu não posso controlar, então eu vou me virar aqui com o que eu tenho, o importante é não desistir e seguir em frente. Muito legal Isso. sua história. Que E história você linda, né? linda É demais, uma história, inspiradora. eu gosto, eu acho que tudo que a gente pode aprender com as pessoas, às vezes a gente acha que a gente pode aprender algo técnico, né? E não, parar para ouvir uma história como essa é um baita É incrível. aprendizado, né? É muito legal. E falando de resiliência, acho que resiliência, ele passa por aí. A gente é resiliente o tempo todo, né? Porque a Sim. gente, na verdade, nós pensamos que temos o controle sobre as coisas e não temos. E aí a gente Não. tem que reprogramar a rota o tempo todo, né? Isso é ser resiliente, é saber reprogramar a rota o tempo todo. Com certeza. Bom, eu tenho 30 anos de carreira, né? Então, com certeza, eu tenho mais tempo de carreira do que muita gente que vai me ouvir aqui falando. Mas eu gosto muito de falar do início, assim, porque eu acho que o início da carreira, eles nos coloca no lugar de resiliência que a gente ainda não tem repertório, né? A gente ainda não tem conteúdo. E aí a gente vai fazendo ali, como muita gente que com certeza vai ouvir aqui, a gente vai fazendo com o repertório que a gente tem e o caminho que a gente sempre acha que é melhor. Eu era teleoperadora, eu comecei como teleoperadora e na Atento, né? Que é uma das nossas empresas concorrentes. E eu comecei como teleoperadora e surgiu uma oportunidade para ser backup de supervisão. Então, o que que eles iriam fazer? Eles iam me testar ali durante um tempo. Se eu fosse ok, depois desse tempo, provavelmente eu passaria por um processo seletivo e aí iria ser supervisora. E me chamaram para um bate-papo, para uma seleção. Falaram assim, Kelly, a gente tem uma vaga, eu trabalhava do meio-dia às 6 da tarde, a gente tem uma vaga das 6 à meia-noite. Você aceita participar desse processo de backup? Eu falei assim, bora. Eu falei, com certeza, é uma oportunidade, vamos para cima. Só que tinha um detalhe muito importante, eu morava numa comunidade.
E o último ônibus que passava na comunidade, que era permitido, né, naquela época passar ali, porque tinha o tráfico de drogas, enfim, essas coisas todas, o ônibus só passava, o último passava 11 horas da noite. E eu sairia do emprego à meia-noite. Eu falei: "Não, na minha cabeça aquilo era a minha oportunidade, eu não ia poder deixar passar". E aí eu parava num local, né, que ficava distante, eu chegava em casa quase que 1 da manhã, ficava distante da minha casa. Aí eu sempre trabalhei de salto alto, né, porque eu sempre achava que como eu era meu cartão de visita. Então como eu me apresentava, sem dúvida nenhuma, me colocava no lugar do quanto eu dava importância para aquilo, do quanto aquilo representava. Então eu sempre quis trabalhar de salto alto, porque eu, Kelly, me sinto empoderada assim. Então eu ia trabalhar de sapato alto, aí eu descia nesse ponto de ônibus por volta mais ou menos de 15 para 1 da manhã, tirava o salto alto, porque eu ia ter que ir correndo para casa, né, porque eu passava pelo meio de uma comunidade, e descia correndo para casa. Um belo dia, parou o dono ali, né, ou alguém que trabalhava para o tráfico de drogas ali, parou na minha frente. Aí eu falei assim: "Meu Deus, é agora". Aí ele parou na minha frente e ele falou assim: "A gente percebe que você passa todo dia aqui correndo, né, você não tem medo, né, de andar essa hora, né, na rua, tal, não sei o quê?". Eu falei assim: "Moço, eu preciso trabalhar. Essa é a forma que eu encontrei de ganhar o meu dinheiro e sustentar o meu filho", porque eu fui mãe muito nova, com 18. Eu falei assim: "Eu não tenho outra opção a não ser passar aqui". Ele falou: "Não precisa mais descer correndo não, pode descer todo dia andando que não vai acontecer nada para você aqui dentro". Eu gosto muito dessa história, porque, primeiro, eu acho que a gente não pode deixar as oportunidades passarem e depois um dia ficar no vitimismo, né, de: "Ah, eu não tive oportunidade na vida". Pode ser que a oportunidade pode ser não, ela nunca vai vir da forma que a gente queira que ela vem, nunca. Isso é Mas ela verdade. pode vir vestidinha de um outro modelo, e aí a gente não pode deixar ela passar. E você tem que se reinventar, a resiliência é nada mais do que isso, é se reinventar, né, é tentar fazer diferente, porque talvez se eu tivesse deixado naquele momento essa oportunidade passar e não tivesse me reinventado ali num outro formato e o meu medo também, né, tivesse me bloqueado, talvez eu não estaria aqui hoje. E foi minha primeira oportunidade, depois sim, virei supervisora, enfim. Mas é óbvio que com 30 anos de carreira eu tenho bastante histórias de resiliência, mas como eu disse, eu gosto de contar essa lá do início, porque são essas histórias do início que vão moldando a carreira da gente até chegar, enfim, onde cada um tem o seu objetivo aí. Concordo. E são essas primeiras histórias, assim, que mais nos moldam, né. Sim. E é a próxima pergunta que eu ia fazer, acho que vocês já responderam um pouquinho, mas eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. O quanto esses obstáculos e o passar por esses obstáculos, ser resiliente nesse momento, moldou a forma de vocês de pensar, de ver os problemas, né, e como que eles ajudaram nessa jornada de vocês? Vocês acreditam que de fato vocês foram moldadas por esses momentos? Até uma coisa que a Kelly falou ali, e para mim também foi bem isso, sabe. Teve um dos meus, vou dizer diretor, né, não é na Tato, foi numa outra empresa que eu trabalhei, porque eu trabalhei 12 anos na Tato, daí eu engravidei, a minha filha nasceu com um problema de saúde, de pele, aí eu saí da empresa e depois eu voltei. E aí nessa empresa que eu trabalhei, num período, foi mais ou menos 2 anos, eu entrei como supervisora e aí, foi uma implantação de uma célula lá nessa empresa, e aí Uhum, começou comigo e 20 pessoas. Aí essas 20 pessoas, a gente começou a ir super bem, né, era de vender empréstimo, consignado para aposentados, e a gente começou a vender bem, vender bem, vender bem, veio essa outra empresa lá, que era esse cliente nosso, e falou assim: "Ah, eu quero implantar mais uma célula". Eu falei: "Nossa, que legal, que bacana, né". Aí implantou mais uma. Daí essa mais uma falou: "Não, vamos implantar a terceira". Aí entrou mais 2 novos supervisores. Aí eu trabalhava de manhã, só que lá era 7h12, né, então eu entrava às 8 da manhã, ficava até às 5 da tarde, de segunda a sábado. E os outros supervisores nessas outras 2 salas tinham um de manhã e um à tarde. E aí
eu já estava com o vislumbre de crescer. Então, na época eu era supervisora, mas eu já tinha a intenção de virar uma coordenadora, de ter ali uma equipe de supervisores. Eu já estava treinando uma pessoa para ficar no meu lugar, porque eu já tinha na minha cabeça que ia surgir um processo seletivo e que eu ia crescer, independente se fosse lá, se fosse em outro lugar. Falava, não, precisava preparar alguém. Porque eu pensava assim, a hora que eu crescer, tem que ter alguém para ficar no meu lugar, senão como que eu vou crescer, né? A empresa precisa ver que eu estou preparada, então preciso ter alguém aqui para ficar no meu lugar, até porque como que eu vou crescer e a empresa vai falar assim, não posso te tirar daí porque não tem ninguém para ficar no seu lugar. E aí esse gestor falou para mim assim, Jana, é justo nas crises que aparecem as oportunidades. E aí apareceu uma oportunidade de um processo seletivo. Eu comecei a fazer o processo seletivo e a pessoa que trabalhava comigo de manhã como supervisor simplesmente sumiu. Do dia para a noite começou a faltar, faltar, faltar. Eu ligava para o supervisor e falava: Poxa, cadê você, cara? Você tem que estar aqui, a tua célula está ali, está crescendo. E de repente a minha ficou ali num momento assim de crescimento, mas estava meio estagnado. E a gente era concorrente com uma outra empresa, então todo dia tinha ali: Quantos que você fez hoje? Ah, a outra empresa fez mais que vocês, né? Tava naquela disputa ali com a outra empresa. E essa outra célula também estava, mas estava crescendo mais que a minha célulazinha ali. E aí esse supervisor sumiu. Aí eu fui lá e falei com os agentes, né? A gente estava no presencial na época, ainda não tinha pandemia. Eu falei, gente, vamos lá, a gente precisa melhorar aqui, vocês têm que fazer o trabalho de vocês. Peguei a célula para mim. E aí, bem nessa época, entrou a pandemia. Eu lembro bem que era no dia 15 de março, 16 de março, começou aquela informação de Covid, Covid, Covid. E aí a empresa falou assim: vamos mandar todo mundo para casa, porque o cliente quer mandar todo mundo para casa, né? E eu comecei a ficar nervosa. Falei, gente, agora como é que vai ser todo mundo ir para casa? E eu tinha agentes com. Como é que fala? Que tinha situações de risco na equipe, né? Então a gente já foi providenciando as pessoas para ir para casa, e eu preocupada, e o supervisor sumiu, cadê? Eu vou ter que ficar com todos os meus agentes, e eu já estava com ali 30 agentes abaixo de mim, mais os 30 dele que eu ia ter que cuidar, e nada do supervisor, e o meu gerente, na época eu não tinha coordenador, era o supervisor direto respondendo para o gerente, né? E eu falava para o meu gerente, cadê o supervisor, né? Ele falando, calma, a gente vai dar um jeito de contratar outra pessoa, porque ele simplesmente sumiu, e a supervisora da tarde também me ajudava, e aí nada da pessoa. E eu fazendo o processo seletivo, eu falei, meu Deus, eu não vou passar, porque não tem ninguém para ficar aqui, então eu não vou passar. E aí esse meu gestor, que era acima do gerente, né, o diretor falou assim, Joana, é na crise que vem as oportunidades, então você tem que estar preparada. E eu tinha apresentação de resultado toda semana da minha célula. Então, era apresentado o quartil, como é que estava, as situações ali. E eu falei, não, eu tenho que estar preparada, né? E daí você fica tensa, porque vem a entrevista, né? E você tem que contornar os obstáculos que está acontecendo, né? E o teu emocional tem que estar bem, os seus agentes você tem que responder. E aí vim para casa, né? Com todos os 60 agentes, vim para casa, e daí a supervisora da tarde era nova, então ela tinha bastante dificuldade, eu tinha que ajudar. E eu era recém-mãe, porque quando eu entrei nessa empresa, minha filha ainda era um bebê. E ela tinha esse problema de saúde, né? Ela tem dermatite atópica, que tinha coisa que ela não podia comer, roupa de lã não pode usar, calor, frio dá situações ali na pele dela, então eu tinha que cuidar muito disso. E o meu esposo trabalha direto, né? Eu contava muito com a ajuda da minha sogra. Aí vim para casa com as coisas, começamos a trabalhar em home office. Eu lembro que tinha dias que eu tinha mais de 100 conversas no meu WhatsApp. Eu começava a trabalhar às 7 da manhã, estava acontecendo ali o processo seletivo, para dar conta de 8 horas da manhã, o mailing tá certo para a gente começar a discar, porque era ativo, e a célula parava às 9 da noite. Então eu começava às 7 horas da manhã a conversar com os agentes, e aí tá tudo bem, para não ter nenhuma falta. E às vezes era 9h30 da noite e eu ainda estava sentada trabalhando. Eu só parava para dar comida para minha filha e para fazer ela dormir. Aí meu marido olhava para mim assim, mas você não vai parar? Eu falava, não, é minha oportunidade, eu não posso deixar escapar, eles têm que ver que eu estou preparada. E assim foi, e assim foi. E aí eu lembro o dia que me ligaram para fazer a última etapa do processo lá por vídeo, né?
E aí eu falei assim: "Não, eu tô preparada". "Ah, mas você tá tocando 2 equipes". Eu falei: "Não tem problema, né, eu vou tocar, mas se a gente te deixar como coordenadora", eu falei: "Eu vou ser coordenadora, mas não tem supervisor, eu faço os 2 trabalhos, não tem problema". Porque eu queria contornar os obstáculos ali, né, até a gente conseguir deixar tudo em dia. Então teve momentos que, muita gente fala assim: "Ah, é sorte". Eu falo: "Não é sorte, gente, sorte ela é complemento do seu preparo". Então muitas vezes você tem que estar preparado para quando a oportunidade chegar, você conseguir contornar os obstáculos, né, e você só chutar, como dizem ali nos momentos da Copa, né, e você tá com o preparo em dia e você conseguir, aquele momentinho ali dá tudo certo e você conseguir atingir o seu ponto alto ali, dá tudo certo. Então, tem obstáculos, sempre vai ter, né? Você tem que estar sempre preparado para que quando surgir a oportunidade você consiga atingir sua excelência. Então, foi momentos que eu vivi também aí, passei no processo seletivo, me tornei coordenadora, e aí vivi momentos que eu tinha que ser coordenadora, teve momentos que eu tive que ser supervisora, teve momentos que eu tive que ser monitora, teve momentos que eu tive que ser instrutora e ensinar os operadores a trabalhar ali, a vender, né, argumentar com o cliente, mas passou. Tive dias assim que eu falei: "Nossa, vou desistir porque eu não consigo, é muita coisa, né". E passou. E hoje eu dou graças a Deus, porque se não fosse essas experiências que eu passei, eu não seria a pessoa que tem, assim, inteligência para lidar com essas situações, né, que consegue parar, olhar: "Calma, não é assim, vamos olhar assim, vamos olhar de outro jeito", né. E a gente consegue ir contornando as situações que aparecem. E eu falo muito para os meus supervisores que se não tivesse essas situações, a gente não estaria aqui, né, porque a gente precisa ser solucionador de problemas, né. É verdade. Você me fez lembrar um pouquinho da minha história, assim. Não falei minha história no início para falar de vocês, mas me deu vontade de falar aqui. Quando eu fui agente por muito tempo, fui agente do atendimento, depois fui agente do BO, eu gostava muito do BO, eu era da parte de contestação, gente, eu adorava. Todo mundo falava assim: "Gente, como que você gosta de contestar conta?". Eu gostava, de verdade. Pode Que parecer bom, loucura, mas né? eu gostava. E é engraçado que eu era muito boa nisso, assim, eu sempre estava até um momento que eu falei assim: "Cara, não me desafia mais, eu quero outro rumo aqui", mas eu não queria ser supervisora. Eu queria ir para a parte mais de staff, eu queria ser assistente para depois eu ser, analista e tudo mais. No meu primeiro processo para assistente, eu não passei, e aí a psicóloga falou para mim assim: "Lorena, você não passou por um simples motivo, você não vai conseguir ficar sentadinha mexendo com Excel, fazendo análise de coisas quietinho, seu perfil não é assim, você é elétrica, você tem perfil de liderança, você comandou o processo seletivo, tinha como é que fala gente? Dinâmica de grupo". Eu quase fiz um debate, porque separou em grupo, cada grupo tinha que defender a sua história, e eu fui na frente e falei: "Não concordo com você, tá errado isso e isso". Ela: "Lorena, você se posiciona, você tem liderança, você comandou, você nem era líder do outro grupo, você comandou a liderança do outro grupo, você tem perfil de líder". E aí eu falei pra ela assim, falei: "Mas eu não quero ser líder, eu quero ser assistente". Aí ela: "Tudo bem, mas você não tem perfil de assistente, tenta liderança, você já pensou em ser supervisora?". Eu falei: "Não, não quero". Menina, mas eu saí do RH enlouquecida de ódio. "Como que essa menina pensa que ela é? Que ela tá mandando na minha vida, eu tenho que ser o que eu quero ser, não o que ela quer que eu seja". Gente, eu acho que foi o dia que eu fiquei mais brava, assim. E eu fiquei brava com aquilo por muito tempo, sabe, acho que uns 15 dias eu ficava eu lembrava sozinha e ficava assim: "Gente, mas como é que pode?". Até que aconteceu comigo o que aconteceu com você. O meu supervisor na época, ele saiu de férias, a gente estava sendo cuidado por um outro supervisor que estava com 2 equipes, e aí ele simplesmente não voltou quando era para ele voltar. Ele pegou 15 dias de férias, era para ele voltar, ele não voltou. E esse cara sumiu. E aí a gente entrou em momento crítico, que tinha que virar o mês, que tinha que entregar a meta, e o time estava se sentindo desprotegido, porque a gente consegue ficar assim por um tempo, né, começou a ficar meio esquisita ali a história, e eu cheguei no coordenador
Na época, ele começou a entrar mais dentro da equipe, porque a outra supervisora não estava conseguindo ficar com 2 equipes e estava bem pesado. Na época eu era do BO, de contestação. E aí eu lembro que estava chegando feriado e chegando vencimento de fatura, aquele vencimento, tem sempre um vencimento que tem mais mailing, né. Uhum. Aquele vencimento e estava começando a gerar backlog, estava bem feio. E aí eu cheguei nele e falei assim: "Deixa eu te falar uma coisa, eu não sou backup da equipe nem nada, mas me disseram que eu tenho perfil de liderança, eu quero pôr esse negócio à prova. Deixa eu cuidar da equipe até o fulano chegar?" Aí ele me olhou assim, acho que pensou assim: "Ué? Que menina doida". E ele me deu essa oportunidade, ele falou assim: "Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te deixar 3 dias com o time pra gente ver como é que vai ser, qualquer coisa que você precisar de apoio, você vai procurar pra mim, pra eu ir te acompanhando direto", porque se ele deixar com a outra supervisora, ele não ia me entender, né, de qual que era. E eu consegui, e fui seguindo. Esse supervisor, ele quase deu abandono de emprego, então ele ficou quase 30 dias sem chegar. Depois a Nossa. gente descobriu que ele estava fazendo processo seletivo em outro estado, para outra empresa, por isso ele não voltou, mas ele também não deu notícia, ele sumiu de verdade, não atendia telefone. E aí quando ele veio para pedir conta e abriu a vaga dele. E eu fiz o processo seletivo e passei para minha própria área. E se eu não tivesse tido a coragem de chegar lá e falar assim: "Cara, deixa eu tentar, pra eu ver se é isso mesmo", e tivesse continuado no ódio interno que eu estava de: "Poxa, não é isso que eu quero", e não aberto meu coração pra coisa nova, até hoje talvez eu estaria lá com aquele ódio no coração, sem abrir o coração para o novo. E fui supervisora por muito tempo, mudei de área, fui supervisora por quase 5 anos, depois eu fui ser analista. Eu queria ser analista, mas eu achava que eu precisava ser analista, para eu ser analista eu tinha que ser assistente. E não, minha jornada, meu caminho estava por outro rumo, né. E isso foi muito legal, porque quando eu cheguei a ser analista, eu já conhecia muito mais sobre o negócio, eu já tinha uma visão diferente, e eu tinha uma bagagem de supervisão que me preparou para aquilo. Então eu até depois eu olhei para trás e falei: "Cara, de fato, minha jornada foi melhor", e hoje eu me tornei coordenadora, eu tenho de novo aquela experiência de gestão. Então foi legal eu ter aberto a cabeça e não ficado, como você falou muito, da oportunidade, né, não ficado remoendo aquilo, ter tido essa resiliência de tentar o novo, e deu certo e gostei e tô aqui. Mas não é fácil não. Às vezes a gente quer muito achar culpados, né, e não é isso, vamos recalcular a rota então, resiliência é isso, é recalcular a rota sempre que necessário. É, de dessa tua história eu tiro 2 pontos para mim que são muito importantes, assim. Primeiro, o feedback é o melhor presente que a gente pode receber de qualquer pessoa. É E quando eu verdade. falo qualquer pessoa, é qualquer pessoa, eu não estou falando só da empresa não. Porque pensa o quão genuíno é uma pessoa parar, olhar e olhar para você como indivíduo e vir ali te dar um feedback. E esse feedback, gente, ele pode vir com vários nomes. Ele pode ser uma conversa, ele pode ser uma mensagem no WhatsApp, ele pode ser qualquer coisa. Então, assim, primeiro, você recebeu um feedback que mexeu com você, te tirou da zona de conforto. Olha como Sim. é bom, né, a gente receber um feedback que te mexeu e ele te mexeu muito, né, porque você ficou ali 15 dias remoendo esse processo e E o quanto ele te sincero. empurrou, né, o quanto ele te empurrou. É, A mesma coisa a Jana, né, se via naquela condição ali e teve que se reinventar para colocar em outro lugar. Assim, eu tenho é óbvio que, como eu disse, nesses 30 anos de carreira, eu tenho vários exemplos, mas eu queria dar uma pincelada em todos esses exemplos, assim. O mundo corporativo, ele para a mulher em específico, ele nos cobra de uma maneira diferente, né. Ele pede que a gente seja, resiliente a todo tempo. Mas por quê, Kelly? Primeiro, a gente tem que se esforçar bastante para entregar resultado, né. O mesmo resultado, de repente, que é avaliado num formato para um homem, ele é avaliado no outro formato para a mulher. Em 100% dos casos, você está generalizando? Não, não é em 100% dos casos, mas em grande parte deles, sim. Então, a mulher ela precisa
se reinventar, ela precisa se posicionar, principalmente quando a cadeira ela vai subindo, né. Eu acho que quando a gente está ali, até coordenador, hã, que a gente está muito ainda recente essa saída ali da linha de atendimento, eu vejo muito ali, muita camaradagem, sabe, muito apoio das pessoas, muito apoio dos supervisores, entre supervisores, dos amigos ali que estão atendendo, pelo menos eu percebia muito isso quando eu estive em todas essas cadeiras, porque eu sentei em literalmente todas as cadeiras até chegar aqui na direção. E eu percebo que tem muito esse apoio, né, essa camaradagem. Quando você começa nesse primeiro nível de executivo, são os gerentes, né, em algumas empresas gestores, enfim, mas, normalmente gerentes, aí a coisa começa a ficar mais acirrada, né. Então você tem que reprogramar essa rota em muitos momentos, e às vezes coisas banais, assim. Ai, uma apresentação que você fez num modelo e que, poxa, o público vai ser diferente, terão mais pessoas ali naquela sala para você apresentar, talvez venham concorrentes seus que tenham um posicionamento mais machista, porque isso existe bastante também. Então, você tem que estar muito atento e muito presente onde você está, para ter essa sensibilidade de olhar, né, para o lado. Por isso que eu falo que feedback é um presente, porque a pessoa parou para te olhar. Então, hoje a gente perde muito para o celular o tempo todo, todas as pessoas. Então, você estar numa reunião ou você se preparar antes para uma reunião ou para algo, que qualquer coisa que você vai fazer que vai te expor quanto profissional, sem dúvida nenhuma, você reprograma a rota com mais facilidade. Ah, Kelly, teve alguns momentos que você sentiu, esse peso por ser mulher e teve que passar por um tema de resiliência? Teve. Né, teve um caso onde eu estava sendo comparada com um homem que estava exercendo a mesma vaga, a gente estava competindo para a mesma vaga, e o cliente questionou, falou: "Mas será que não seria melhor um homem para essa vaga do que uma mulher?". Então, e aí é óbvio, eu tenho que ir lá, mostrar mais resultado, desprender mais energia, mostrar mais a minha competência, para mostrar que não, que uma mulher vai fazer um trabalho igual, que não existe gênero, existe competência antes de gênero, né. Sim. Então, sem dúvida nenhuma, quando a gente olha para o caminho corporativo e até no pessoal também, aqui a gente está falando muito do corporativo, né, mas no pessoal também, esse reprogramar a rota, ele precisa ter atenção de vários fatores. Às vezes ele vem, como eu disse, ele vem fantasiado de um feedback que vai te ajudar a reprogramar a rota. Às vezes ele vem, fantasiado, de repente, de um desafio, né, que te coloca ali à frente de 2 supervisões e você ainda provavelmente teria que assumir uma coordenação, então ia fazer 3 papéis ao invés de um só. Mas, não fechar os olhos para esse processo de reprogramar a rota, ele é muito importante, porque eu tenho certeza que a consequência disso e o colher os frutos dessa decisão e dessa reprogramação de rota, deixa a gente num lugar que a gente olha para trás e sente orgulho, assim. Eu sinto muito orgulho das reprogramações de rota e de terem me colocado condições, várias num lugar que você tem que ser resiliente, e às vezes você não é resiliente porque quer não, viu gente, não vou ser romântica. Aham. Você é resiliente porque você não tem Não opção tem número opção. 2. Exatamente, você não tem opção número 2. Ou você vai lá e faz, ou você vai lá e faz, né. Hoje meu filho mais velho tem 28 anos, e quando ele era jovem, né, na época de escola, eu não tinha como ir nas reuniões dele, né, eu trabalhava em 2 empregos e fazia faculdade, então eu não tinha como ir nas reuniões. E e ele me cobrava, como provavelmente filho de muitas pessoas, né, cobram: "Ah, você só pensa em trabalhar e você", era novinho, tinha 7, 8 anos, e hoje com 28 ele fala: "Nossa mãe, eu tenho um baita orgulho de você. Que legal que eu tenho uma mãe que eu possa me espelhar e que eu tenho certeza que fez as escolhas que não são fáceis para uma mulher,
deixar filhos em casa, deixar filhos sobre cuidados de outras pessoas, e não tem outra opção, né, porque se de repente você não tem o pai da criança junto, como foi o meu caso, você tem que Uhum. sair, ir para o mercado de trabalho, dar a cara para bater e trabalhar horas e horas e horas para poder proporcionar algo melhor para os filhos. Então, assim, se tem alguém aqui ouvindo, pode ter certeza, o filho de vocês lá no futuro, eles vão ter orgulho dessa resiliência, da gente escolher e falar: "Putz, eu não vou poder ir na reunião do meu filho, eu não vou poder brincar com ele, eu vou ter que vê-lo sair de casa com ele dormindo e voltar com ele dormindo e só aproveitar o final de semana", mas são reprogramações de rota e decisões que a gente toma que fazem sentido lá no final, pode ter certeza. É É como aprender a dói, lidar com né, essas Kelly? frustrações, né. É, eu acho que você tem que quando a gente toma decisões, eu acho que a resiliência ela passa por isso. Quando você toma decisões, né, e você tem você tem um propósito maior de tudo isso, não pode doer. Porque se doer, você fica numa vida amarga, né, aquilo te pesa, né. Quando você olha para o teu filho, você fala: "Poxa", né, tô falando no meu caso, porque é um exemplo que eu dei. Eu não poderia olhar para o Mateus e ficar naquela coisa de: "Putz, mas eu não isso tá me doendo". Não, tomou a decisão, gente, eu falo que tudo na vida é igual cardápio de restaurante. Escolheu o teu prato, fecha o cardápio e vai. Porque se ficar com o cardápio aberto, você vai falar: "Putz, mas e aquela comida? E aquele", isso para a vida toda, tá? Isso para namorado, escolheu o namorado, casou, fica naquele e fecha o cardápio. Escolheu a comida, fez naquele e fecha o cardápio. Isso na vida, escolheu, fecha o cardápio e bola para frente. Você escolheu porque você tinha alguma coisa te intuiu para aquilo. Siga a tua intuição e vai embora. Não fica remoendo e não fica sentimento. Eu não falo essa palavra. Eu uso muito pouco, culpa. Eu acho que culpa é a pior palavra que a gente pode usar e ela tem um peso muito grande. Com certeza. E aí, pra gente fechar, nosso papo tá tão gostoso, gente, tá tão bom. Pra gente fechar, eu queria ouvir de vocês algumas dicas. Que dica vocês dão para quem tá ouvindo a gente e quer desenvolver aí, não é bem uma habilidade, né, essa, sei lá, essa maturidade, essa tranquilidade para ter essa resiliência. Que dica vocês dão para quem precisa desenvolver uma resiliência aí, ou para quem é resiliente e está no caminho? Qual que é a chave de ouro? Bom, eu assim, quando acontece alguma situação que me frustra ali no momento, uma boa noite de sono, no outro dia começa tudo de novo, não desistir, né. Eu gosto muito de ler, então eu leio muito, né, tem muitas coisas boas aí nos livros que nos ajudam a pensar de uma forma diferente, a olhar por outra ótica, né. Eu sempre escuto muito falar que às vezes a gente é cego de algumas coisas, então a gente precisa enxergar com outros olhos, seja os olhos não o que está aqui, mas a gente precisa olhar de outra forma, né? Olha por outro lado, olha por outra ótica. Às vezes o que está enxergando é uma coisa que você enxerga, mas seu colega está vendo de outra maneira, por outro lado, né? Então tentar enxergar como um todo, né, que eu sempre escuto muito isso, tenta olhar o macro, não só o micro, né, a gente precisa olhar sempre assim. E ler muito, não desistir, é um dia após o outro, às vezes o dia de hoje não tá fácil, amanhã tá um sol lindo e você vai olhar, falar assim: "Não, vamos começar de novo, hoje não deu certo, amanhã vai dar", né. Pensar positivo, eu sempre falo muito, na minha casa, para os meus supervisores, para os agentes, que a palavra tem poder. Então se você fica ali: "Ai meu Deus, não deu certo, não deu certo, não vai dar certo, não vai dar certo", você acaba atraindo aquilo. Então, sempre pensar positivo, vai dar certo, eu tô aqui batalhando, buscando aquilo que eu desejo, né? Ai, vou tentar um processo seletivo. Já entrei com o pé direito, vai dar certo. Vai dar certo. Exatamente. Então, eu sempre penso muito dessa forma. E eu acredito que é assim mesmo, né? Se a gente pensar positivo, as coisas tendem a dar certo. Agora, se a gente ficar ali, batendo o martelo, ai, não deu certo, não vai dar certo, você acaba atraindo energias negativas, né? Acaba atraindo que a coisa não aconteça. Então, sempre pensar positivo e é um dia após o outro que a coisa acontece.
Eu sou dessa vibe aí também, sabe, das energias. Eu medito bastante, então meditação para mim é uma coisa que faz mega bem. Tem dias que meu pensamento, por mais que eu esteja lá sentada, enfim, meditando, ele vai para outros lugares e tá tudo bem. Mas eu acho que a Janaína falou de um ponto que é muito importante. Hã, a gente precisa estar preparado, né, quando acontece algum cenário. Estudar bastante, ter bastante repertório, faz a gente ser um diferencial, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. Hã, o que eu posso dizer do meu aprendizado é: tudo passa. Você está passando por uma fase muito difícil, ela é um ciclo que ela está lá para te ensinar algo e ela vai passar. Você está vivendo uma fase maravilhosa que, nossa, tá super legal, ela também vai passar. Então, a vida ela é muito cíclica, né, ela vem em ondas. E eu entendo, assim, eu acho que na hora que a gente passa por uma situação que exige muito da gente, né, de desprendimento de energia e reprogramação de rota, a gente tende a achar que não vai dar certo, a gente tende a achar que aquilo é um baita problemão. A gente não consegue enxergar os aprendizados desse momento, mas depois que passa, de repente ele vai virar até risada para uma roda você contar isso e contar sorrindo, né. Então assim, minha dica é: respira, chora se tiver vontade, grita se tiver vontade, coloca o pé no chão, lá na terra, que isso é muito bacana também, que você dá uma desprendida de energia. Mas assim, aprende com esse processo, todos os processos faz a gente se tornar uma pessoa, a gente diz bastante, né, com a casca grossa. E para enfrentar esse mundão que a gente tem que ter a casca grossa. E eu tenho muito orgulho da minha carreira, eu tenho muito orgulho de ser do atendimento sempre, porque eu acho que isso daqui é o maior laboratório que a gente pode ter na vida. Que presente eu ter sido escolhida para ter esse caminho, assim, de ter contato com pessoas o tempo todo, de conhecer várias histórias, e cada pessoa sai da história de uma forma, e que eu jamais poderia ter pensado, porque eu venho de uma criação, eu venho com o que foi me dado como armas, né. E aí você vai e conversa com outra pessoa que a família dela veio de outra criação e vai ensinar de um modo diferente. Então, assim, isso daqui é muito bacana, isso daqui é um aprendizado para a gente como ser humano, assim, que é fantástico. É verdade. E quando eu ouço as pessoas falando, porque tem um pouco de preconceito, né, de falar que você é teleoperadora, enfim, tem vários nomes, né, na minha época era teleoperadora. Falo assim: "Cara, que bobeira, as pessoas não têm noção do que é estar aqui dentro é muito legal, assim, como é gostoso você poder trafegar com essas pessoas e por esses caminhos e aprender todo o tempo". E gente, aproveitem o caminho, é no caminho que a gente se diverte, é no caminho que a gente chora, é no caminho que a gente pensa em desistir e depois a gente fala: "Nossa, por que que eu pensei isso, né, em desistir?". E tudo isso faz parte desse processo. E ser resiliente, na verdade, é como eu disse anteriormente, não é algo que eu acho que você faz de programado, né, eu acho que é algo que vem e você não tem muito o que pensar, né, você vai e faz. Então vai. Tá lá, eu acho que tá no nosso chip, tá, tá no chip que a gente começou a vida, ele tá lá. Tem algumas pessoas que precisam mais, são mais estimuladas em usar, outras talvez precisem menos, mas tá lá no chip, faz parte do item de série, eu acho que Se faz você não parte do item de achou o série. seu, tá aí, Tá aí, encontre e usa. procura, procura. Eu acho que é isso, acho que os problemas no meio do caminho, as pedras no meio do caminho fazem parte, né, o que muda muito é como a gente reage com isso e tem muito a ver, às vezes, com maturidade, né, a maturidade de, como a Janaína falou, "Isso não está ao meu alcance, então vou fazer o que está ao meu alcance e vamos lá", ou a maturidade de parar um pouquinho e falar: "Cara, nesse momento aqui eu não dou conta, mas vamos respirar", né, vocês falaram muito nisso, achei muito legal, gente, porque isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. E às vezes a gente se frustra, porque se exige algo que não tá a gente também, além de tudo, apesar de tudo, somos seres humanos,
Sim. Então, a gente tem limitações. Então, a dica que eu dou aqui para você desenvolver a resiliência é autoconhecimento. Se conheça, Se respeite. se respeite, descanse, respire, porque a gente não consegue ser resiliente, se a gente não estiver nessa situação. E às vezes é só isso que você precisa, não é nem da resiliência. É, Já aconteceu comigo e com certeza já aconteceu com vocês, de estar parado em alguma coisa ali que não sai do lugar, a gente não consegue fazer, não consegue pensar numa solução, e aí eu falo: "Cara, chega". Gente, já aconteceu de eu estar, tipo, até 11 horas da noite trabalhando em algo que eu falar assim: "Velho, não sai mais". Meu Deus do céu, Bloqueia travei. até a É, criatividade, né? bloqueia. exato. E aí é engraçado que a gente volta lá pra infância, a vontade de sentar, deitar no chão, assim, chorar. É, Porque parece que você se sente incapaz, e aí eu parar, falar assim: "Não, deu. Acho que cheguei no meu limite aqui. Vou tomar um banho, vou comer alguma coisa, vou assistir uma sériezinha". Eu tenho umas séries bestinhas, eu falo que é série bestinha. Série de 20 minutinhos, agora, por exemplo, eu tô assistindo Todo Mundo Odeia o Chris. É 20 minutinhos de episódio, você ri, dá uma espairecida e vai dormir. Vai dormir, barriga cheia, banho tomado, cabeça espairecida. No outro dia, gente, eu consegui resolver aquilo em eu falava assim: "Gente, mas como que eu estava parada há tanto tempo nisso aqui ontem porque e o você negócio tá não obcecada saía?". pelo problema e você não E às enxerga a vezes é o solução, né. cansaço, isso, e às vezes é o cansaço, às vezes o corpo tá falando assim: "Filha, já deu por hoje". Você Uhum. não dá conta de tudo mesmo e tá tudo bem. Ser resiliente também é esse autoconhecimento, sabe. E hoje eu já entendo que quando eu começo o negócio a não fluir, eu posso passar a noite aqui, que não vai ser tão eficiente quanto parar, descansar e voltar no outro dia. Então se conheça, conheça os seus limites e se respeite, Sim, acima de tudo. Ser resiliente também é isso, sabe, se dar esse tempinho aí para ser, acima de tudo, um ser humano. verdade. Vai. Aí. E é isso, meninas, muito obrigada, acho que foi riquíssimo o nosso momento aqui, a gente está falando há um tempão, mais de 40 Passa rápido, minutos. né. Nossa, Boa. passa muito esse é meu primeiro podcast, mas eu achei que passa muito rápido. Passa muito Uhum. rápido, mas foi incrível conhecer as mulheres que vocês são, estamos no mês da mulher aqui, lógico que vão falar por aí, mas é todo É todo dia, dia. mas agora em Exato. especial, foi muito legal falar desse tema e com 2 mulheres tão fortes, com 2 exemplos aqui. Muito obrigada por dividir a vida de vocês com a gente aqui, viu. Obrigada. Eu agradeço demais, assim, como eu disse, é meu primeiro podcast, eu adoro falar, gente, eu amo falar, amo compartilhar. E se essa história minha contribuir com uma pessoa, putz, já fez valer a pena, assim. Já fez E sentido. contem comigo, o que precisarem, se quiserem gravar mais, estou super à disposição. Com certeza, a gente vai te convidar para mais momentos. Obrigada. Eu também adorei, foi muito produtivo, gostei muito. Acredito que as pessoas ouvindo, assim, entendem que a gente também, corre sangue nas veias, né, então a gente também passa por situações que todo mundo passa, né, de estresse, momentos difíceis, né, que não é só o cargo que a gente chega, que a gente também tem momentos aí difíceis, né, e que a gente também precisa ser resiliente. E foi Com muito bacana. certeza. Muito Obrigada pelo bom. convite. Nada, que isso, nas próximas com certeza vão ter mais oportunidades. Foi Uhum. incrível conhecer a história de vocês, gente, muito obrigada mais uma vez. E para vocês que nos ouvem em casa, fiquem ligadinhos que a gente vai ter mais momentos especiais assim, e até mais.